rio era lazer, sim, porque o pessoal ia tomar banho no rio. As mulheres tomavam banho numa coisa em casa, fechados num quarto. Os homens pegavam a roupa e iam para o rio, porque realmente eles só iam no sábado, no domingo. Minha falecida avó, meu avô e coisa, dizia para os filhos, coisa, era sábado, para ir para o rio com a roupa, mudar, botar roupa nova para o domingo. Era coisa. Então os homens iam para o rio, né? E muitos iam tomar banho nu. Aqui existiam guaranis, existiam caigangues, que eram as populações nativas, e os colonos que chegam da Itália, primeiro os colonos italianos, depois os colonos poloneses que ocupam toda a beira aqui do Rio das Antas, que é essa área, digamos assim, tombada pelo patrimônio histórico nacional, era uma verdadeira Babilônia, e o núcleo urbano, o território foi realmente destinado para ser uma vila. Os poloneses, todos eles migraram para a costa do rio. Foram 60 famílias. Das 60 famílias, só uma que ficou em Santa Teresa, na zona urbana. E o resto foram para propriedade rural. E os italianos, então, começaram então, a construir essa belíssima cidade que é hoje o município de Santa Teresa, e que, na verdade, está retratado nos casarões o que houve, sua história, sua cultura. Das velhas colônias, o único que está instalado na beira do rio. Quer dizer, está aí a causa. Quer dizer, o rio é que vai justificar o nascimento da vila. A vila aqui, praticamente, ela é fundada em 1885, a parte urbana. A colônia, não, os lotes que se enxergam aqui do outro lado, a ocupação é de 1877. Começa em 1875 em Bento, vem pela colônia, pela linha Leopoldina, até chegar aqui. Aqui passa o rio, realmente faz um S, e o colonizador da época, que era um funcionário de Montenegro, queria destinar um dos locais que ele havia traçado para a entrega dos lotes aos colonos, queria destinar o nome da esposa dele, que era Teresa. O padre, na época, queria uma santa porque dava coincidência com o S. As pessoas naquela época, eu suponho, deixando de lado a renovação de televisão, essa coisa, viviam melhor que hoje. Mais alegria, mais festa, mais coisa boa, mais amizade. Se fazia grandes festas na igreja, 2, 3 dias de festa, preparava e coisas. Depois, aquele domingo da festa, o dia da festa de Santa Teresa, era aquele enxame de gente a cavalo e tudo. E nós, de noite, então, só tinha a luz das 8 às 10, depois desligava, né? E essa energia, ela saía de lá de casa, porque nós tínhamos mesmo um geradorzinho, tocado a água, né? E que dava energia. O rio Taquari, que ligava a Porto Alegre, tinha 2 pontos estratégicos, que era Santa Bárbara, onde está o rio Carreiro, que ali o Rio das Antas passa a se denominar Rio Taquari, e outro ponto, digamos assim, estratégico era o Barra Mansa, que é o Marrecão, que nasce em Garibaldi, que desce toda a serra, que dá lá 600, 700 metros de altitude, desce, passa aqui para Santa Teresa, e tem um ponto, digamos assim, de calmaria, que é próximo ao porto, que depois vai ser utilizado para fins de transporte de mercadorias. A entrada e saída depois da distribuição era feita através desses portos. Não é como hoje, tinha estrada de ferro depois que ia terminar. E tinha mais um significado, fazer passagem de casamento, descer os casamentos nos barcos
vinham descendo para vir aqui, de lá de cima, ou daqui para ir Mussum, para ver os barcos, aquelas mulheres todas vestidas, os homens na pinta, para vir fazer e subir. E depois disso veio a luz e coisa, isso foi se desfazendo. E na verdade em 82 deu uma enchente, o Barra Mansa, e ele fechou todo o canal da água, sabe? A enchente foi tão grande que ela destruiu com tudo. Ó. E aí se desistiu, não se abriu mais e se largou, a coisa foi... fechou e não se trabalhou mais. Aí partiu para energia elétrica. Aí partiu para energia elétrica. O rio parou de ser usado porque entrou a estrada de ferro, porque entrou os caminhõezinhos e coisas, então não tinha mais sentido. Onde tem produção, e existia uma produção muito grande de milho, de trigo, de carne, de banha, uma infinidade de produtos, esses produtos, digamos assim, muitas vezes perdiam valor porque não existia um escoamento. Por exemplo, sair de Santa Teresa e ir a Bento precisava 10 horas de mula. Quer dizer, às vezes o produto se estraga. Para ir a Porto Alegre, 2 dias a cavalo, 2 dias com as mulas. Quer dizer, o rio estava aí. Só que o rio também não podia ser utilizado todo ano. O rio era navegável no tempo de enchente e no inverno. Então, precisava que o rio crescesse o dobro do que está, para aqueles barcos, aquelas gasolinas subirem. Ele podia estar mais baixo, então era usado para esses barcos de remo e de coisa. Agora, para as gasolinas e coisas, ele era mais usado quando vinha enchente. Ele tinha a sua importância. E isso teve, digamos assim, um ciclo que foi do início do século, porque a vila fundada em 1885, ela até 1905 ela demorou para florescer, para se estruturar. Quando as estradas vão melhorando, as estradas de transporte de animais, depois com a estrada de ferro e depois com os automóveis, à medida que as décadas vão avançando, a década de 30, a década de 40, a vila vai perdendo importância. Aí a cidade parou. Exatamente. Em torno de 1960, ela entrou em decadência. Né? Algumas casas em ruínas, porque as grandes famílias já foram aplicando nos grandes centros. Os jovens já começaram a sair naquela época, em busca de uma formação, né? E fazendo suas faculdades, buscando um emprego melhor, né? Melhor ganho, e os prédios ficaram entrando em ruínas, alguns. Né? Na verdade, ele relata e resgata parte da história da imigração italiana. Isso eu tenho vivido na minha infância, todas essas peças, essas ferramentas da época, né, que era o malho del nono, a moenda de cana, a moenda de uva e o forno do pão. Então eu fiz parte dessa infância e eu tive a criação disso, que a mim, que eu sempre me inspirei nisso, eu vivi isso. Né? A água é tudo na vida de uma localidade, na vida de uma cidade, de um meio ambiente, não tem o que substituir. Tem? É vida, a água é vida. Sem a água tu não tem a limpeza, tu não tem a roupa limpa, tu não tem o pátio, tu não tem a grama, tu não tem as flores, tu não tem a conservação do meio ambiente, nada. As enchentes, elas avançam, ele transborda, ele invade a cidade, essa parte baixa alaga muito. Ele entra para dentro, né? Ele vem visitar a gente.
chega a pegar o cabo lá em cima. O ano passado também. As enchentes são violentas agora. Não, tem que cuidar de noite. O cabo também tem que cortar ele, depois puxar de volta, tudo. É um transtorno. Fora o que prejudica tudo, né? Lavoura, tudo. Faz quase 30 anos que eu estou morando aqui, é a primeira vez que a gente enxerga o rio tão baixo assim. Teve uma época ainda que já teve uma seca diesel. Meu sogro falava de 7 meses, mas não era tão forte que nem agora. O rio está baixo assim, que nem agora. As vertentes de água estão secando quase todas, secaram quase, todas aí. Aqui dá para cruzar a pé, muito lugar aí tu cruza. Nem precisa barco para cruzar, porque é pouca água no rio. Mas ele era muito diferente do que é agora. Por exemplo, nesta época do ano, eu acho que nunca teve um leito de rio tão seco como agora. Não aguentava nem carregar o caiaque pro rio, tinha que ir revezando com os guri. E nós ia de ônibus para as competições, nós ia de caminhão para as competições, era tudo podia, né, na época. E foi bom, foi bastante, conheci 29 países e na verdade, contando tudo, eu devo tudo isso ao rio, né? Eu acho que, do jeito que as coisas estão, a decadência vai ser cada dia sempre mais. E hoje em dia, pensando assim, os lugares pequenos estão com muita dificuldade, porque os jovens não permanecem mais nos lugares pequenos, porque eles não têm uma opção de emprego. Olha, o que vai sobrar aqui são pessoas aposentadas, pessoas que já têm residência própria. Eu já pensei em ir embora daqui também, pegar mais nível lá fora, porque aqui é difícil também. Não é, lá pra fora é com certeza é o nível mais alto, mas aqui é bom, a qualidade de vida aqui é muito boa também. E pretendo ficar aqui sim. Não trocaria aqui, não. É bom aqui de morar, tem o rio também que facilita muito, com certeza eu iria e voltaria. O Rio das Antas é um dos rios mais magníficos em termos de fotografia, né? Quando a gente olha ele de cima, e principalmente os seixos, né? Eu gosto daqui porque eu nasci aqui, natureza, tudo. O pessoal melhor aqui para viver, o ar puro. Aqui a gente senta na calçada, final da tarde, toma chimarrão, aí vem os amigos, tem o bate-papo e se tu sai do teu ninho, como a gente diz, né? Esse é o nosso ninho. E tu vai para uma cidade, é tudo diferente. Muita gente que mora aqui não vê isso que tem, essa beleza que tem aqui. Acha que Santa Teresa é ruim aqui, mas já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, é muito bonito, mas com certeza aqui é muito bom, lugar calmo, o rio também. Talvez justamente isso, né? As pessoas que aqui ficam, aqui moram, não se dão conta da beleza que a gente, tanto quanto em patrimônio histórico, tanto quanto em patrimônio ambiental. Como é que eu não vou gostar do lugar onde eu nasci, me criei, onde sofri, onde tive muita alegria, onde me casei, criei 5 filhos, 3 filhas e 2 filhos, tudo. Eu gosto de Santa Teresa. Santa Teresa, que eu te amo tanto,
cheia de flores, cheia de encanto. Ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente suspirando por ti.